Fala galera, beleza? Eu sou o professor Anderson Boganica, estamos começando mais uma aula de língua portuguesa do nono ano, aula 77, texto normativo 2. Mas antes, vamos aos nossos recados. Lembre-se, houve uma mudança. Se você utiliza o Google Class, não deixe de acessar a atividade obrigatória número 1. Através dela, você exercita o conteúdo aprendido e também registra a sua presença automaticamente. Aproveite para acessar os demais materiais, veja os slides, deixe sua dúvida no mural e interaja com seu professor. Já você, que utiliza a televisão para realizar os seus estudos, mantenha contato com o seu colégio, com a sua escola, para retirar as listas de exercícios e devolvê-las. Assim, você também irá exercitar o seu conteúdo aprendido e poderá ser avaliado. E é interessante que todos façam as anotações no caderno, registre sua resposta e tudo o que você julgar importante das explicações. Assim, você tem uma consulta mais rápida ao material, ao conteúdo estudado. Vamos aos objetivos da aula. Eles são: ler e compreender fragmento de texto normativo, realizar antecipações, localizar informações explícitas, inferir o sentido de palavras ou expressões, reconhecer as características do gênero. Como eu já mencionei, antecipei para você, continuamos trabalhando essa temática de texto normativo. Aula passada, vimos um regulamento de biblioteca escolar. Hoje veremos alguns trechos, alguns artigos de uma lei. Mas antes, temos um texto introdutório sobre esse assunto. Veja comigo. Os Estatutos do Homem. Artigo 1º. Fica decretado que agora vale a verdade, que agora vale a vida, e que de mãos dadas trabalharemos todos pela vida verdadeira. Artigo 2º. Fica decretado que todos os dias da semana, inclusive as terças-feiras mais cinzentas, têm direito a converter-se em manhãs de domingo. Reparou? Esse texto é um texto normativo? Ele prescreve, faz a injunção de regras, ele determina alguns deveres, alguns direitos? De certa forma, podemos pensar que sim, mas se repararmos, é um texto poético. Nós temos aqui um poema que empresta algumas características, algumas expressões do texto normativo. Por quê? Nós temos também uma estrutura diferente, os versos, e temos a linguagem figurada, que não faz parte, não é uma característica de um texto normativo. Um texto normativo, nós vamos ver detalhadamente a estrutura, mas já adianto, ele é uma linguagem literal para não ter dúvidas. Tem que ser uma linguagem objetiva, clara, para a pessoa saber o que ela tem de direito, o que ela tem de dever, quais são as obrigações, para não haver nenhuma dúvida. Tem uma pergunta sobre esse texto. Os textos normativos possuem estruturas ou são textos livres de organização? Faltou um S aqui, textos livres de organização. O texto normativo, ele é livre? Eu posso fazer em versos igual o poema que nós vimos? Ou não? Ele exige parágrafo? Ele exige parágrafo. Se você recordar, como eu mencionei, o regulamento que estudamos, ele era estruturado através de parágrafos, tínhamos os artigos que formavam os parágrafos desse regulamento. E hoje seguimos com uma lei que é essa daqui, a Lei 12.965. Essa lei trata do Marco Civil, o nome popular dela é o Marco Civil da Internet, onde tem algumas informações sobre isso, sobre a internet. Você já teve acesso, já leu alguma coisa, algum artigo, já ouviu sobre ela no jornal? Foi bastante debatido esse tema. Bastante polêmico a questão de lei em qualquer assunto, certo? Ainda mais na internet, que é algo que a maioria da população tem acesso, utiliza. Então, foi uma situação bem polêmica a formação, a elaboração dessa lei, certo? Mas hoje o conteúdo é a estrutura dela. Vamos lá para a leitura. Lei 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. A Presidenta da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares.
Artigo 1º. Esta lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios em relação à matéria. Artigo 2º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão, bem como: inciso 1º, o reconhecimento da escala mundial da rede. Inciso 2º, os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais. Inciso 3º, a pluralidade e a diversidade. Inciso 4º, a abertura e a colaboração. Inciso 5º, a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. E, inciso 6º, a finalidade social da rede. Artigo 4º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção, inciso 1º, do direito de acesso à internet a todos, inciso 2º, do acesso à informação, ao conhecimento e à participação na vida cultural e na condução dos assuntos públicos. Inciso 3º, da inovação e do fomento à ampla difusão de novas tecnologias e modelos de uso e acesso. E, inciso 4º, da adesão a padrões tecnológicos abertos que permitam a comunicação, a acessibilidade e a interoperabilidade entre aplicações e bases de dados. Artigo 32. Esta lei entra em vigor após decorridos 60 dias de sua publicação oficial. Brasília, 23 de abril de 2014, 193º da Independência e 126º da República. Dilma Rousseff, José Eduardo Cardoso, Miriam Belchior, Paulo Bernardo Silva, Clélio Campolina Diniz. Fizemos a leitura, você percebeu que alguns artigos foram omitidos porque não fazem parte do conteúdo, não vamos trabalhar a questão da estrutura geral, é uma lei muito extensa. Vimos até o artigo 4º, fizemos aí um salto para o artigo 32, certo? Agora temos um exercício número 1 sobre o início dessa lei. Veja o que ele pede. O que essa lei estabelece? Temos aqui o quadro para te ajudar a recordar algumas informações, então pode formular sua resposta.
Então, respondeu o que essa lei estabelece? Confira a sua resposta. Número 1. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Essa resposta estava fácil, né? Você encontrou no próprio início, no próprio cabeçalho ali da lei, essa resposta. O que ela estabelece? Os princípios, as garantias do uso da internet. Exercício número 2, você utiliza esse mesmo início. O que a primeira linha informa ao leitor? Qual a informação presente na primeira linha? Pode responder. Formulou sua resposta? Encontrou qual é a informação presente na primeira linha? Então confira. A primeira linha informa o número de identificação da lei e a data em que foi sancionada. Isso mesmo, são essas informações básicas e diretas. O dia, a data e quando ela foi sancionada. Exercício de número 3, usamos o mesmo início, pergunta diferente. Qual é a função do trecho em vermelho? Você reparou, nós temos o trecho em vermelho. Qual que é a finalidade? Qual que é o objetivo desse trecho? Anote.
Anotou? Pensou bem? É a finalidade, não é o que ele está dizendo. Isso nós já anotamos na pergunta número 1. A finalidade, para que serve esse trecho? Esse trecho resume a lei, explicitando o seu conteúdo e suas motivações. Isso mesmo, eu tenho aqui um resumo do que essa lei trata. E uma curiosidade, por que ele é grafado, por que ele é mostrado, apresentado na cor vermelha. Veja só, essa parte possui a cor vermelha por uma questão de tradição. A origem é dos primeiros livros de direito civil, certo? Então, cada lei você vai encontrar no site do governo, do Planalto, enfim, vai encontrar o início, o resumo, essa parte que nós já vamos ver o nome, de vermelho, porque é uma questão tradicional. Nos livros de direito, tinha essa questão de ser mostrado em vermelho e se manteve, certo? Uma questão de tradição. Curiosidade para você. Um quiz, faremos esse quiz juntos, então preste atenção, releia comigo. A Presidenta da República, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Quem decretou essa lei? Letra A, a Presidenta. Letra B, o Congresso. Se você pensou, identificou aqui, está bem nítido, né? Que o Congresso decretou, é essa mesma resposta. O Congresso fez a questão de decretar. E quem sancionou, que é a outra palavra que nós temos ali, é a Presidenta. Então, a ação de sancionar é aprovar. Então, o Congresso formulou a lei, decretou, e quem fez a aprovação foi a Presidenta. Mais um quiz. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. O que caracteriza a linguagem do trecho em vermelho? É o trecho que nós anotamos lá, dizendo que ele faz o resumo da lei. Letra A, diz que a linguagem é uma linguagem concisa e objetiva. Letra B, diz que a linguagem é uma linguagem extensa e subjetiva. O que você pensou? Letra A ou letra B? Se você lembrou, como eu resgatei aí, que ele traz o resumo da lei, um resumo é algo conciso e objetivo, da mesma forma a sua linguagem. Então a letra A é a correta. A linguagem dessa parte da lei é uma linguagem concisa e objetiva, porque a explicação vai vir nos artigos, nos incisos, nos itens, nas alíneas, na sequência. Essa parte só quer uma direção rápida do assunto. Exercício de número 4. Parágrafo 1º. A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, sob pena de nulidade, identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material. Localize a forma verbal que indica obrigatoriedade. Indique seu tempo, modo, número e pessoa. Pode começar.
Encontrou qual é o verbo, o tempo, o modo que ele está? A linguagem é um pouco rebuscada, realmente. É uma linguagem extremamente formal, mas confira se o verbo que você encontrou é o da resposta. A forma verbal deverá está no futuro do presente do modo indicativo, na terceira pessoa do singular, certo? Na primeira linha está essa forma verbal. A ordem judicial de que trata o caput deverá conter, ok? Forma verbal, deverá, terceira pessoa, modo indicativo, futuro. Exercício de número 5. Temos aqui o artigo 4 para auxiliar na resposta. A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção, inciso 1º, do direito de acesso à internet a todos. Letra A. Localize o pronome indefinido. Letra B. Por que esse pronome é empregado? Localize no trecho o pronome e pense por que ele foi utilizado. Encontrou o pronome indefinido? Essa estava mais fácil, né? Vamos para a correção. 5. Letra A, o pronome todos. Letra B, porque é direito de acesso a toda a população, sem exceção. Isso mesmo. É empregado esse pronome todos porque trata do direito. A lei é para todos, o acesso é para todos. É para abranger a toda a população. Exercício de número 6, agora sobre o artigo 1º. Esta lei estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil e determina as diretrizes para a atuação da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios em relação à matéria.
Nesse artigo, qual é o sentido da palavra matéria? Qual é o significado dessa palavra? Deduziu e inferiu o significado da palavra matéria? Vamos para a correção. O sentido é de fazer referência ao conteúdo da lei. Isso mesmo, quando ele diz que o artigo determina as diretrizes para a atuação da matéria, significa o conteúdo todo da lei, do que a lei está tratando. Então, esse é o significado da palavra. Exercício de número 7, temos o artigo 2º para a resolução dele. A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão. Artigo 4º. A disciplina do uso da internet no Brasil tem por objetivo a promoção. Qual é o tema de cada um desses artigos? Faça a leitura novamente do artigo 2º, do artigo 4º e encontre o tema, o assunto abordado de cada um.
Identificou o tema de cada artigo? Então vamos para a correção. 7. O artigo 2º trata do fundamento da lei e o artigo 4º dos objetivos de uso. Se você reparou bem nas palavras, essas palavras são mencionadas no início de cada artigo. Na tela aqui que temos essas palavras, está em vermelho ali para te ajudar. Então, confira aí sua resposta. Nós temos o artigo 2º, como eu disse, fundamento, e o artigo 4 dos objetivos de uso. Agora passamos a ver as características, como que é estruturado o texto normativo, nesse caso, a lei. Antes, vamos a uma definição. Texto normativo é aquele que integra um conjunto de regras, normas e preceitos. Destina-se a reger o funcionamento de um grupo ou de uma determinada atividade. Como eu já mencionei nessa aula, na aula passada, existem leis que nos cercam. Por exemplo, o Código de Trânsito, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Algumas leis são mais específicas, como leis que fazem parte do convívio, o regimento escolar, regimento de uma biblioteca, como foi o assunto da aula passada, ou até mesmo leis estaduais e municipais. Todas têm essa ideia de prescrever direitos e deveres de um grupo, de uma atividade. Vejamos mais algumas características do texto normativo. Acerca da linguagem. A linguagem apresenta denotação, verbos nos modos infinitivo e imperativo, terceira pessoa do discurso, substantivos abstratos, pronomes indefinidos. A questão da linguagem ser denotativa é a ideia de abranger, de buscar um único entendimento da lei. E mesmo assim, existem às vezes interpretações diferentes, variadas, sobre um artigo, sobre uma lei em específica. Temos a questão dos modos verbais. O modo infinitivo é para prescrever as ações que estão fora de um tempo. Não é nem no passado, nem no presente, nem no futuro. É algo contínuo. A questão do modo imperativo aparece bastante na questão da obrigatoriedade, quando é dever ou direito sendo apresentado, dever de fazer algo ou direito de ter algo. Terceira pessoa do discurso é a necessidade da impessoalidade, de não ser um texto opinativo, porque não é a lei, nesse caso, nem um decreto, nem um outro tipo de texto normativo. Não aparece uma opinião. A impessoalidade se faz presente através dessa terceira pessoa. Substantivos abstratos servem para mostrar os comportamentos, as situações, as ações que devem ser tomadas. E os pronomes indefinidos são utilizados para abranger a população, para mencionar a população, as pessoas que devem tomar ou devem receber algum direito. Preliminar. O nome da primeira parte, onde fizemos alguns exercícios, 1, 2 e 3, é a preliminar, onde temos 3 informações básicas da lei, certo? Que são essas aqui. A preliminar é formada da epígrafe, indica o tipo de composição, o número que ela recebe e a data em que foi sancionada. Depois nós temos a ementa, ou, faltou um U, ou rubrica. Apresenta de forma resumida e clara o conteúdo da lei. E o preâmbulo indica a autoridade que a decreta e a autoridade que a sanciona. Veja só detalhadamente, usando a própria lei, essas partes aqui. Nós temos aqui a epígrafe, o número da lei e a data, temos a ementa, o resumo da lei, e temos as autoridades que decretaram e que sancionaram, que aprovaram essa lei em questão. E, com base nesses 3 conceitos que formulam a preliminar, o início de uma lei, temos um exercício de número 8. Organize as partes da preliminar desta lei. 1 para epígrafe, 2 para ementa, 3 para preâmbulo. Pode começar.
Identificou, organizou as partes que compõem essa preliminar da lei? Então, confira. A letra A é o preâmbulo. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Preâmbulo. Letra B é a ementa, aquela parte, o trecho que resume e vem em vermelho por uma questão de tradição. Letra B dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Letra C é a epígrafe, o que vem por primeiro. O número da lei, lei número 8.069, de 13 de julho de 1990. Nós temos o número e a data da lei. Nós temos a epígrafe. Ainda falando sobre características do texto normativo, o texto de uma lei é composto por parte normativa, que é dividida em capítulos, seções e subseções. O artigo é a subseção básica da lei e é indicado pela abreviação art, seguida de numeral ordinal até o nono, ou cardinal do 10º em diante. O artigo organiza-se em parágrafo, desdobramento da norma do artigo, complementando-a ou apontando uma exceção. É indicado pelo símbolo, esse símbolo que nós temos aí, seguido de um numeral ordinal ou cardinal. Quando é único, indica-se parágrafo único. Após o artigo, nós temos outros desdobramentos, que seriam esses que nós estamos vendo. O inciso, desdobramento do artigo ou do parágrafo, indicado por algarismo romano. A linha, desdobramento do artigo, inciso ou parágrafo, indicado por letra. E o item é o desdobramento da linha, indicado por numeral e cardinal. Numeral cardinal. Essa questão dos desdobramentos vem devido à necessidade de explicar. Então, nós temos ali a questão do inciso, a linha e item, que são explicações do que estava anteriormente sendo mencionado. Nós temos detalhes, é uma forma de detalhar e explicar melhor a informação do parágrafo do artigo, certo? E a parte final que compõe a lei. A parte final do texto de uma lei determina sua implementação. Nela, a assinatura das autoridades competentes e a localização no tempo e no espaço, além da referência a 2 acontecimentos da história do Brasil. Sobre isso, a parte final, nós temos o exercício número 9. Leia comigo o artigo 32 e o final da lei. Artigo 32. Esta lei entra em vigor após decorridos 60 dias de sua publicação oficial, Brasília, 23 de abril de 2014, 193º da Independência e 126º da República. Letra A. Quando a lei entrou em vigor. Letra B. Quais são os acontecimentos citados na parte final? Elabore sua resposta.
A lei entrou em vigor após 60 dias da publicação oficial. Letra B. São citadas a independência e a proclamação da República. Temos aí essas duas informações históricas no final da lei, a independência e a data, o ano subsequente aí da proclamação da República. Estamos chegando ao fim da nossa aula, mas antes confira o resumo que aprendemos hoje. Estudamos o texto normativo, Marco Civil da Internet, realizamos a leitura e compreensão de fragmentos, reconhecemos seus elementos de composição, vimos cada parte que compõe uma lei, ok? E agora, encerramos. Desejo a você dias melhores, bons estudos, continue bem.